Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia, Regina. Bom dia. Bom dia, amiga Tânia. Tânia, me fala como é que tá o som, porque, gente, eu tô viajando e esqueci o fone, esqueci meu fone. Aí eu tô aqui me se virando nos 30, né? E minha voz já não ajuda muito. Bom dia, meu pastor Paulinho. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Érica. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Ai, obrigado, filho. Obrigado. Muito obrigado. Eu viajei. Obrigado, gente. E esqueci de trazer tudo, né, gente? Esqueci de trazer onde fica o telefone. Mas Deus é bom, né? Bom dia, Luciane. Bom dia. Então, deixa eu só arrumar aqui o Facebook para que a gente possa começar. Enquanto isso, vou pedir para vocês, obrigada, Kátia, ir mandando os aviãozinhos aí, convidando outras mulheres para estar entrando conosco. Hoje vamos falar de algo muito, muito ensinável, viu, meninas? A palavra de hoje é uma palavra muito necessária na nossa vida. Muito necessária, mas muito necessária mesmo. Muito necessária mesmo. É uma palavra forte, sim, é uma palavra forte, mas uma palavra necessária. Estamos vivendo em um tempo que o Senhor, Ele tem contado tanto conosco, sabe? Tanto conosco para nos usar, para que a gente levante mesmo outras mulheres, para que a gente faça diferença. E muitas vezes a gente não tem nos disposto, né? Nas mãos do Senhor para fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Meninas, infelizmente eu não vou conseguir colocar aqui no Face não, tá bom? Então, bora lá, só aqui mesmo porque senão vai dar problema aqui. Então vamos lá, eu vou orar. Bom dia, Silvinha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia. Então, enquanto vocês vão entrando aí, eu vou orar, tá? E se você puder mandar aviãozinho, convidar outras mulheres para estar aqui conosco, tá bom? Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, bom dia. Bom dia, Senhor. Bom dia, obrigado por mais um dia. Obrigada mesmo, Senhor, pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor. Obrigada, Pai, porque aqui estamos mais uma manhã de quarta-feira, mais um café com elas, onde o Senhor já nos abençoou tanto, Pai. Tanto, Deus. O Senhor já fez coisas tão grandes, Pai. Tão grandes na nossa vida aqui nesse lugar. O Senhor já destravou tantas chaves. O Senhor já fez coisas assim tão maravilhosas. E nós cremos mesmo, Pai, que o Senhor vai continuar fazendo. Nós clamamos, Deus, pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. Nós clamamos o favor do Senhor. Nós clamamos mesmo aquela porção do Senhor, do céu, sobre as nossas vidas, vindo nos ensinar, vindo, sabe, descortinar mesmo aquilo que ainda precisa ser descortinado em nós para que a gente possa romper e cumprir mesmo, Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Queremos te agradecer nesta manhã. Queremos te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo seja mesmo forte, que o Teu Espírito Santo seja mesmo assim aquele que nos guia essa manhã, aquele que faz todas as coisas aqui nesse lugar. Eu oro pela nossa conexão, eu oro por tudo, Pai, por tudo. Ah, Senhor, aquieta mesmo o nosso coração. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, porque nós precisamos do Senhor nessa manhã para sermos mesmo mulheres, Pai, que avancem,
mulheres que avancem, sabe? E não mulheres que retrocedem, mulheres que fazem aquilo que está no coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, meninas, hoje nós vamos falar sobre a mulher rixosa. O Senhor trouxe muito forte ao meu coração essa palavra, Ele também me deu essa palavra e eu creio que Ele vai falar conosco nesta manhã. E como eu já orei, eu peço mesmo, sabe, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa mesmo assim, que Ele possa mesmo ser fortalecido dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela precisa ter a liberdade de fluir dentro de nós, sabe? Existe a necessidade desse fluir dessa pessoa, do Espírito Santo de dentro de nós. É algo que nós precisamos buscar com intensidade, é algo que nós precisamos, assim, realmente discernir aquilo que Deus tem para nós através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque sem Ele, não tem jeito. Sem Ele, a gente não pode fazer nada, gente. Nada, 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 nada. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus para trabalhar no nosso espírito. A gente não consegue sem Ele. E por que eu falo tanto para vocês sobre a palavra de Deus, sabe? De ter vida alinhada com a palavra. Porque a espada que o Espírito Santo trabalha no nosso espírito é a palavra de Deus. Então, sem vida na palavra, sem conhecer a palavra, não tem como a gente dar a liberdade para o Espírito Santo de Deus operar, para o Espírito Santo de Deus atuar na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Talvez você é uma mulher que não tem essa percepção, sabe? Essa percepção da presença do Espírito Santo. Então, assim, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar isso com intensidade para que a gente possa fluir nele, para que a gente possa fluir com ele, para que a gente possa fluir através dele, porque não existe outro caminho. Satanás, ele vai tentar escurecer esse entendimento do teu coração, da tua mente, mas sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Nós precisamos fluir com ele e através dele. Sem uma vida na palavra, não tem como isso acontecer em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Recentemente eu recebi algumas perguntas que me chamaram muito a atenção sobre a intensidade da minha vida com Deus. Sabe? Vocês perguntando como que faz para buscar essa intensidade da vida com Deus. Olha, talvez para muitas de vocês é até mais fácil do que para mim buscar essa intensidade. E talvez para muitas de vocês é igual ou é até mesmo mais difícil isso do que foi com a minha vida. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui buscando... Com a minha amiga ali, gente, me filmando aqui na minha live, olha. Vou mostrar pra vocês quem tá aqui. Olha aqui, agora você vai vir aqui ao vivo. Olha a pessoa que tá atrapalhando eu fazer minha live. Olha aqui a pessoa que tá aqui me atrapalhando fazer minha live, gente, olha aqui. Você acha que eu ia perder o privilégio de assistir uma live sua ao vivo? Uma live ao vivo? Devia ter vindo mais cedo pra cantar, né, gente? Fala sério, devia ter vindo mais cedo pra fazer o louvor. Devia ter batido lá na porta do seu quarto. De manhã é voz de besouro, não dá pra cantar, não? Tem café pronto, viu, amiga? Lá na cozinha, tá bom? Ó, gente, vai ficar na minha frente. Pode, amiga. Não atrapalha nada, não. Ó, já vai assistir ao vivo, entendeu? Ai, meu Deus. Então vamos lá, meninas. A gente tá juntas aqui no Sul. Graças a Deus a gente tá juntas aqui no Sul. Tão bom tá com ela. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Então, por que estão falando aqui no final você vai ter que cantar? Você vigia, irmã? Então, gente, por que eu tô falando assim que para algumas de vocês é mais fácil e para outras de vocês talvez é mais difícil, como é difícil muitas vezes na minha vida? Quando a gente sabe que nós somos transportadas do império de trevas para o reino de amor. Nós sabemos que nós somos transportadas.
E nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus Cristo ele veio para nos tirar desse lugar de trevas para um lugar de luz. E no decorrer da nossa caminhada cristã, o que ele vai fazendo? Ele vai desarraigando da gente, coisas que nos impedem de viver a plenitude no reino dele. E então, assim, a minha vida, eu falo que tem muita coisa para desarraigar. Nossa, gente, ele já desarraigou muitas coisas. E quando nós temos esse entendimento, a sua vida com Deus, ela vai ficando mais profunda, ela vai ficando mais, assim, intensa. Por quê? Primeira coisa, eu tenho a plena convicção de que apenas Ele pode desarraigar de mim aquilo que tem dentro de mim que me impede de ter essa comunhão com Ele. Agora, muitas vezes, o que acontece? A gente não tem a revelação dessas coisas que Jesus Cristo tem que desarraigar da gente e a gente não mergulha com intensidade na nossa comunhão com Deus. Olha, é rejeição, é traumas, é ansiedade, é depressão, é síndrome de pânico. Isso tudo, o pecado, ele causa na nossa vida. Então, quando você tem a convicção, a consciência de que só Ele pode arrancar isso de você, meu Deus do céu, a sua comunhão com Deus, ela vai ser cada dia mais alinhada. Agora, só existe o caminho, como eu já falei com vocês aqui. O que é? Vida na palavra. Não tem jeito. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. E uma vida fora do manual jamais será alinhada com aquele que nos criou. Não tem como. Eu falo que existem 3 tempos na nossa vida que a gente não pode abrir mão. É o nosso tempo com Deus, o seu tempo de oração, é o nosso tempo na palavra e é o nosso tempo com irmãos. Por quê? Se você ficar... Esses dias meu filho virou pra mim e falou assim, mãe, o que você acha de eu parar de estudar e de eu ficar só com Deus? Eu virei pra ele e falei assim, é muito bom, né, filho? Muito fácil você parar, largar o mundo e ficar só ali. Mas o que acontece? Você vai ter tanto conhecimento, você vai ter tanta presença que você vai começar a desprezar as outras pessoas, sabe? O tempo com os irmãos é para você aprender que as dificuldades existem tanto na sua vida como na vida dos irmãos. Por isso que congregar é tão necessário. Por isso que congregar é um mandamento de Deus, porque se você só fica ali buscando a presença de Deus com conhecimento, é aquela frase, né, do Martinho Lutero, que ele foi muito mais tratado em 1 ano de casado do que 10 anos dentro de um monastério, porque nós precisamos entender que existe essa necessidade de estarmos uns com os outros, sofrer a dor do outro, gente, receber, viver, glorificar a alegria do outro também. Quantas e quantas vezes a gente chora com quem chora, mas a gente não sabe se alegrar com quem se alegra. Por quê? Porque talvez a bênção do outro ainda não chegou na sua vida. E isso também precisa ser tratado na nossa vida. Então, isso tudo, gente, se resume, como eu falei para vocês, da minha intensidade na minha comunhão com Deus. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Agora, existe algo lindo também. Mas também nada do que nós já fizemos, nada do que você já fez, nada do que você já fez pode impedir você de viver e de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Agora, só o manual de Deus vai te revelar isso. Quanto mais você conhece de Jesus, mais você se conhece, sabe? Descobre a preciosidade de quem você é. Descobre a preciosidade de quem Ele te chamou para ser. Ah, querida, você é preciosa demais, sabe? Eu sei que no decorrer da vida, as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas misérias, Satanás tenta falar pra gente que a gente não é nada, que a gente não vai conseguir. Ah, você tá tendo o que você merece. Não, querida, você merece o céu e o céu está aberto para você. Agora, enquanto você está na terra, o Pai precisa desarraigar algumas coisas de você para que você seja usada com intensidade por Ele. Com intensidade por Ele. Aqui, em 1 João 2, dos versículos 1 ao 6, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pelos do mundo inteiro. Então, amadas, vamos andar na verdade. Sabe por quê? Não existe meia verdade.
Uma vez que você anda na verdade, Jesus Cristo é poderoso para perdoar todos os seus pecados. Você não precisa mentir, sabe? Você não precisa mostrar o que você não é. Anda em cima daquilo que você já conquistou. E ele continua aqui. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Séries, eu tenho que obedecer todos os mandamentos? Aqui fala que eu tenho que guardar a palavra. Ah, querida, quem dera eu se eu conseguisse guardar toda a palavra. Quem dera eu se eu conseguisse obedecer todos os mandamentos. Então me explica a linha disso aqui. A linha é o seguinte, a partir do momento que você conhece, o Espírito Santo de Deus, ele vai te fortalecendo para que você possa começar a andar em caminhos, sabe, que você não andava antes. Agora existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Veja bem, pecado, nós pecamos muitas vezes, não porque nós queremos, mas porque a gente ainda não é forte o bastante para vencer aquilo que a palavra nos manda vencer. Agora, iniquidade é o pecado consciente. Você sabe que não pode fazer, você tem força para não fazer e ainda assim você faz. Isso realmente entristece o Espírito Santo de Deus e muitas vezes chega a apagar o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Agora, o Senhor, ele não cobra aquilo que você não tem para dar. Sabe, por isso que a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida. Por isso que elas são a causa da gente não ser o quê? Consumidas. Agora, isso tudo acontece como? Pela fé. Não tem desculpas. A vida com Deus é pela fé. Agora, Sérgio, o que é fé? Fé é você escolher trilhar os caminhos dele, sabe? Do jeito dele, na certeza de que ele tem o melhor para você. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui para, acho que Pouso Alegre, recentemente. Acho que Pouso Alegre mesmo. E ali eu encontrei uma mulher que ela veio falar que há 4 anos atrás Deus me usou para mudar a vida dela. Por quê? Porque ela tinha uma filha, ela tem uma filha adotiva e ela falou que não estava vivendo uma vida onde ela não se sentia que aquela menina era filha dela, sabe? E ela falou que eu falei de um jeito, que ela ainda brincou assim, nossa, você me descascou. E ali Deus me mostrou que aquela menina era minha filha. Hoje a gente vive uma vida maravilhosa. Então, por que eu tô te falando isso? Para de querer usar os seus meios. Para de querer usar os seus meios para que a bênção chegue. Como assim, Sérgio? Você está falando que eu tô falando que talvez você não tenha uma filha que nasceu da sua barriga, mas você tem uma filha que nasceu do coração de Deus para você. Você não é adotada? Eu e você não somos adotadas por Deus através de Cristo Jesus? Então, não fica lamentando que você não tem uma filha legítima, sendo que Deus te deu uma filha adotada, não. Isso é usar os meios do Senhor e não usar os seus meios. Gente, adoção é adoção. Adoção é adoção. Sabe? Adoção é adoção. Não deixa Satanás falar assim, não, mas esse não era o meio correto. Não, gente. Se Deus te deu uma filha adotada, esse é o meio correto. Olha só, Deus, ele me fez avó, não foi pelos meios naturais. Eu fui feita avó pela Luísa. Ela não veio pelos meios naturais. Ela veio por adoção. Por quê? Porque eu adotei o pai dela. Eu tive o pai dela como meu filho do coração. E por isso ela veio. Quem me ensinou a ser avó não foi a Marcela. Não, quem me ensinou a ser avó foi a Luísa, né? Nós estamos aqui com a Tânia também tem o Lucas, que é um menino adotado. Gente, é impressionante, o filho da Tânia e do Kleber, vocês jamais vão identificar aqui. Por quê? Porque ele é um menino precioso, é incrível como que eles tratam aquele menino. Ele pode até não ter nascido da barriga dela, mas deixa eu te falar uma coisa, ele nasceu do coração de Deus e eles abraçam isso. Então, o que eu tô querendo te perguntar? Quantas coisas que Deus está fazendo na sua vida que você não está valorizando? Por quê? Porque ele está usando os meios dele e não está usando os seus meios. Não, porque tem que ser desse jeito, né? Não, tem que ser desse jeito. Ah, queridas, vamos parar, sabe? Vamos parar com isso. Vamos usar, sabe, aquilo que Deus tem para nós com autoridade. Falar, o Senhor me deu e eu vou tomar posse. Deus, ele não fica duvidando da paternidade nossa, não. Não, ele nos adotou em Cristo Jesus, ele é o nosso pai. Pronto, acabou.
Sabe, eu sei que o povo de Deus tem passado muitas dificuldades. Eu sei que o povo de Deus tem passado muitas dificuldades. Mas nós temos armas. Nós temos armas para lutar. E você sabe qual que é a maior arma nossa nesse tempo difícil? Aqui em 1 Pedro 5, fala dos versículos 5 a 9. Pedro nos ensina assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Ou seja, você está passando uma dificuldade, não fica pedindo para Deus acabar com isso logo, não. Mas se humilhe diante dele. Se humilhe embaixo da poderosa mão dele e fala: Deus, se o Senhor me colocou nessa, eu sei que existe algo que o Senhor está querendo fazer dentro de mim. Isso é se humilhar diante de Deus, é reconhecer que a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável, é reconhecer que no tempo oportuno você vai ser exaltado, mas você precisa fazer o quê? Lançar sobre ele todos os dias, te esvaziar. Lança sobre ele tudo aquilo que amanhã, Senhor, eu te entrego isso, eu te entrego. Lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado da gente. E aqui fala pra gente ser sóbrio, pra gente ser vigilante, por quê? Porque o Satanás, ele tá ao nosso redor. Ele fica ao nosso redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas Pedro fala: resisti-lhe firmes na fé. Porque sofrimentos igual de vocês, os irmãos estão passando, espalhados pelo mundo. Ah, queridas, é só pela fé. Por que é pela fé? Porque todas nós podemos resistir. Não tem nenhuma de nós que não tem essa arma, que não tem essa ferramenta. É só pela fé. Bem, eu sei que muitas de vocês estão aqui hoje porque foram atraídas pelo título: A Mulher Rixosa. Será que eu sou uma mulher rixosa? Mas não tem como eu começar a falar disso se eu não mostrar para vocês o caminho da gente não ser rixosa primeiro com o próprio Deus, sabe? Eu sei que muitas de vocês vieram aqui para falar assim: meu Deus, será que eu estou sendo uma mulher rixosa dentro de casa? Mas deixa eu te falar uma coisa: eu e você somos templo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, ok? Quantas e quantas vezes nós não somos rixosas dentro dessa casa aqui, ó? Dentro dessa casa. Dentro dessa casa. Vocês já pararam para pensar isso? Somos rixosas contra o próprio Deus. Somos rixosas com a vontade dele. Somos rixosas com aquilo que ele tem para nós. Somos rixosas porque Deus, o Senhor está fazendo isso na vida da fulana, está fazendo isso na vida da ciclana. Deus, por que o meu filho está assim, o filho da fulana está assada? Sim, amadas, eu quis começar dessa maneira para te mostrar que muitas vezes nós estamos habitando no mesmo lugar, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. E você já parou para pensar que aqui onde ele habita, ele fica vendo mulher igual a nós, rixosa, a todo tempo reclamando, a todo tempo murmurando, a todo tempo falando assim: ai Deus, papapá. Ai Deus, por que isso não acontece? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Ah, querida, se você tem vivido uma vida se esforçado para estar no centro da vontade dele, saiba que ele é um Deus que pode mudar todas as coisas. Ele pode tocar o coração daquela pessoa que mais é um esmeril na sua vida, mas sabe o que ele não faz? Porque ele está te tratando. Sabe o que ele não faz na minha vida? Porque ele está me tratando. Porque muitas vezes nós estamos sendo rixosas para com ele, fazendo ele habitar num lugar em que nós a todo tempo estamos batendo de frente com ele, estamos reclamando, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Então, antes da gente entrar nessa parte de não ser uma mulher rixosa com o nosso marido, com os nossos filhos, nós precisamos sondar o nosso coração se nós não estamos sendo rixosas para com o próprio Deus. Para com o próprio Deus. Sabe, nós precisamos ter dentro de nós uma necessidade de fazer o que é certo. Mas fazer o que é certo não começa numa maneira horizontal. Fazer o que é certo começa numa maneira vertical. De uma maneira aqui, ó, vertical. Um certo alinhado com a palavra de Deus. Um certo alinhado com a palavra de Deus. Eu quero falar algo para vocês. Nos últimos 2 meses, eu tenho passado lutas, as quais eu nunca imaginava que ia passar. Lutas às quais eu fui envergonhada, lutas às quais eu fui humilhada, sabe? Lutas às quais que eu quero falar para vocês. Eu chorei mais do que muitas vezes do que quando eu perdi o meu filho ano passado.
Muitas lutas, muitas lutas. E sabe quando foi combinando com Deus, parece que Ele vai te arrancando tudo, primeiro Ele te expõe, Ele fala, peraí, por que você não pode passar por aqui? Você vai passar por isso aqui sim. Aí depois foi, né, dentro da minha casa, sofrendo com enfermidade com meu pai, e luta, depois, como se Deus virasse pra mim e falasse assim, vem cá, agora você vai começar tudo de novo, vou pegar esse Instagram seu, eu vou zerar, tá? Nós vamos começar tudo de novo, então você vai começar tudo de novo de uma maneira. Ah, queridas, deixa eu falar algo pra vocês. Primeiro, o alinhamento é na vertical, depois é na horizontal. Mas apesar de eu estar passando nesses últimos 2 meses tempos muito difíceis, eu quero falar algo para vocês. Eu nunca tive tanta revelação da palavra de Deus na minha vida. Eu nunca tive tanta revelação do próprio Deus na minha vida. Fácil? Não tá sendo. Não tá sendo. Muitas vezes eu tô sendo rixosa. Muitas vezes eu tô falando assim, Deus, pelo amor de Deus, por quê? Por que isso? Sabe, por quê? Mas nós precisamos desse alinhamento. E esse alinhamento só uma pessoa pode fazer. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Só a pessoa do Espírito Santo de Deus pode ajudar a crescer a essência dele em nós. Agora, para isso, nós precisamos fazer o quê? Derramar diante dele e falar, Deus, me conserta. Alinha minha mente, o meu coração com o Senhor. Às vezes, ontem eu estava até falando isso com meu marido. Aí ele fala assim, não acho que Deus está te tratando. Não. Gente, claro que está tratando. Pelo amor de Deus, vamos cair na real. Porque eu preciso ser tratada. Eu preciso ser tratada. Quando você busca muita comunhão com Deus, muita intensidade na sua vida com Deus, uma coisa que Deus vai fazer é te tratar. Agora, se você não busca Ele de todo o seu coração, se você não quer crescer, Ele vai te deixar pra lá. Mas se você busca Ele de todo o seu coração, se você quer essa intensidade, se você quer essa intensidade dessa comunhão com Ele, prepara-te, filha, que Ele vai desarraigando com mais força aquilo que está no ser. E eu quero te falar, no tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Agora, sabe o que é lindo? Algo que sempre vem no meu coração. Quando que Jesus Cristo foi exaltado? Depois da morte dele, né? Então, muitas vezes tem que morrer muita coisa na gente, para que a gente possa ter aquela graça de realmente ser honrada. E aqui em Tiago 1, quando eu falo para vocês de buscar Deus com essa intensidade, nessa verdade, aqui em Tiago 1, nos versículos 19 e 22, ele fala assim, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ei, meninas, a minha alma precisa ser salva. Minha alma não converte não, gente. A minha alma, ela precisa ser salva. O meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Aqui fala, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Ei, aqui dentro tá cheio de impureza, aqui dentro tá cheio de acúmulo de maldade. Ontem, gente, eu irritando meu marido, mas tanto, porque ontem dentro do avião, no último voo, teve muita turbulência. E meu marido tava com muita sede. E o meu marido, ele é líder, ele é um empreendedor nato, né? Aí, na hora da turbulência, ele levantou e foi pedir água. Aí sei lá como é que fala lá, aeromoço, sei lá o que, virou pra ele e falou assim, o senhor pode voltar e se assentar, por favor? Gente, ele assentou assim do meu lado, ele falou, amor do céu, que raiva. Eu tenho muita dificuldade de ouvir não. Falei, fala Deus. Vocês estão me entendendo? Por quê? Gente, meu marido é uma bênção. Ele é um homem de Deus. Agora, dentro de mim, dentro de você, existe impureza. Existe acúmulo de maldade. Por isso que ele fala que acolhei com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E eu achei bacana, porque ali o Espírito Santo convenceu ele de que, meu Deus, eu ainda tenho... Aí nós começamos a conversar, tanta coisa que a gente tem que mudar ainda na nossa vida. Porque aqui Tiago fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora, ele podia estar ali, numa posição assim, não, mas, meu Deus do céu. Ah, querida, deixa a palavra entrar com mansidão em você, tá?
Porque nessa manhã, eu não sei por que você está aqui, mas Deus sabe. Deus sabe porque eu e você. E pode ter certeza que essa palavra, em primeiro lugar, ela começa a jorrar em mim. Então, já que agora nós falamos sobre a rixa, né? Essa mulher rixosinha que habita aqui junto com o Espírito Santo de Deus, que precisa ser tratada, né? Então, antes da gente falar da rixa com o marido, nós precisamos aprender sobre a mulher rixosa que habita aqui junto com o Espírito Santo de Deus. Vamos falar agora daquela mulher rixosa que vive embaixo do mesmo teto com o marido. Eu falo que se já tivesse até aqui já tava bom, né, gente? Dá pra gente mudar muita coisa, né? Mas vamos lá. Bem, vamos voltar lá atrás agora. Vamos começar falando sobre isso, o poder que existe dentro da mulher. Eu quero te lembrar isso. Quando Eva foi criada, Adão já era o cara. Adão já era o cara. Por que Adão já era o cara? Porque Adão, ele já tinha autoridade sobre a terra, ele já tinha poder sobre todas as coisas. Ou seja, já estava tudo ótimo. Ele já tinha um jardim maravilhoso, poder. Mas aí Deus vem e cria para ele uma companheira. Então, a mulher ela foi criada de modo a completar algo que já estava bom. Que já estava ótimo. Deus criou a mulher com essa porção de completar algo que já estava lindo. Porém, contudo, todavia, o que aconteceu? O pecado entrou. E aquele poder que era para ser um poder que completasse para algo bom, ele passou a ser um poder destruidor. Então, dentro de... Eu sei que você já sabe isso, mas não custa te lembrar, tá? Eu vou te lembrar nessa manhã. Dentro de nós tem 2 tipos de poderes. Tem um poder construtivo e tem um poder destrutivo. O poder construtivo, dentro de você, quem lidera ele é Deus. Quem comanda ele é o Espírito Santo. Agora, o poder destrutivo, quem comanda ele dentro de você é o diabo. É fato. O poder construtivo que Deus colocou dentro de você, mulher, para completar, para edificar, ele só pode ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo nos dá o quê? Mansidão e domínio próprio. Agora, o poder destrutivo, quem comanda ele é o diabo. É o diabo. É muito claro. Por exemplo, eu ensino. Por que eu ensino? Eu ensino porque eu tive 2 revelações na minha vida. A primeira revelação que me impulsionou para ensinar é o seguinte. Por que o diabo não foi até Adão? Por que ele foi em Eva? Porque Adão, ele tinha força. Ele tinha poder dentro dele suficiente para resistir a Satanás. Mas ele não tinha força dentro dele para resistir a uma mulher. Porque a mulher foi criada para completá-lo. Então, saiba disso. O homem, ele tem poder para resistir a Satanás. Mas ele não tem poder para resistir uma mulher. Não tem. Não tem mesmo. Isso culmina em onde? A sábia constrói e a tola destrói. E há muitos anos atrás, quando eu não via nada na minha frente, pelo contrário, uma pastora teve uma visão comigo que eu ia na frente de muitas outras mulheres abrindo o caminho para que elas pudessem ir atrás de mim. Agora, quando Deus me chamou, eu tinha alguma estrutura? Nenhuma. Pelo contrário, eu tinha destruído um lar. Eu tava, sabe, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te dá a palavra, a promessa, não é quando você tem alguma coisa, não, é quando você não tem nada, sabe por quê? Para que você possa entender que o poder construtivo dentro de você, ele só pode ser guiado e liderado pelo Espírito Santo de Deus. Não espera receber uma promessa quando você tem capacidade para ir, não. As promessas, elas vêm quando você vê que você não tem capacidade nenhuma. Aí a promessa vem. E Deus quer te falar o seguinte, ei, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você dependa de mim, eu quero que você vá comigo, isso tudo vai acontecer, sendo o quê? Se você depender de mim, ok? Então, Satanás, ele usa a mulher como poder destrutivo. Sim, ele usou Dalila para destruir Sansão. Ele usou. O problema não é a Dalila, o problema é Satanás. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Se você for lá em Juízes 16,
Você vai ver que quando os filisteus começaram a comemorar a queda de Sansão, eles estavam agradecendo quem? Eles estavam agradecendo a Dalila? Não, eles não estavam agradecendo a Dalila, eles estavam agradecendo a Dagon. Porque Dagon era a manifestação de Satanás naquela época que usou Dalila. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Então, aqui em Provérbios 13, 14, diz assim: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Eu ensino, por quê? Porque eu creio que o ensino é fonte de vida. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Quando você se entrega nas mãos de Deus, quando você se entrega nas mãos de Deus, Ele te usa para destruir as obras do diabo. Mas quando você se entrega nas mãos do diabo, Ele te usa para destruir as obras de Deus. Isso é muito sério, isso é muito real. Eu e você somos agentes de vida, mas nós também podemos ser agentes de morte, porque Eva levou a morte. Eva levou a morte. E por causa daquilo que ela levou, Deus alerta aqui em Provérbios 14:1, gente. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Sério, como mudar isso? Glória a Deus que você está aqui, eu estou aqui. Porque isso só se muda se você for lá para Provérbios 24, versículos 3 e 4. Tem muita mulher que fica ali em Provérbios 14:1, né? Mas não, temos que ir lá para Provérbios 24, versículos 3 e 4, que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. A gente tem que aprender, gente. A gente tem que aprender. Provérbios 12, versículo 1, diz que quem ama a disciplina, ama o conhecimento. O que isso aqui quer dizer pra gente? Sem disciplina, não tem conhecimento. Sem disciplina, não tem conhecimento. Nós precisamos, tem uma necessidade de uma vida disciplinada na palavra de Deus. Nós precisamos. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meninas, depois a Miriam manda todo o resumo pra gente lá nos nossos grupos de WhatsApp e no Telegram, tá bom? Se você ainda não tá nos nossos grupos, vai lá que depois ela manda todo o resumo dessa palavra, essa preciosa. Então, gente, olha só. Tem algo, quando você vai estudar a Bíblia, que é o seguinte: quando a coisa é muito importante, tem 3 versículos falando sobre ela na Bíblia. Isso é quando você estuda lá no hebraico, sabe? 3 versículos falando a mesma coisa. 3 versículos falando a mesma coisa. E eu quero ler 3 versículos para vocês nessa manhã. Se eu fosse você, anotava, sabe? Para depois você meditar neles. Vamos lá, 3 versículos. Primeiro, Provérbios 21:19 diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbios 25:24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. E Provérbios 27:15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. 3 versículos em lugares diferentes falando da mulher rixosa. Rixa. O que é uma mulher rixosa? A mulher rixosa, rixa é disputa, é estado de rivalidade, de inimizade, de hostilidade entre 2 pessoas. Então, quando você é uma mulher rixosa, aqui fala iracunda. O que é iracunda? É propensa à ira. Aquela mulher que fica brava depressa demais, aquela mulher que qualquer coisinha tá dando piti, entendeu? Ou fica calada, porque talvez o silêncio é mais irritante do que a fala, né? Isso é uma mulher rixosa e iracunda. Já falamos na primeira parte que muitas têm essa rixa para com o próprio Deus. E agora nós estamos falando aqui dentro da nossa casa. Então, gente, vocês já pararam para pensar? Aqui fala que é melhor morar numa terra deserta
do que numa casa com uma mulher rixosa e iracunda. Isso aqui ontem eu fiquei meditando isso aqui, eu falei, Jesus amado, isso é muito sério. Deserto, gente, é um lugar miserável. Deserto, gente, é um lugar que você passa sede. Mas aqui, a Bíblia fala, é melhor você morar numa terra deserta, do que você dividir teto com uma mulher rixosa, com uma mulher briguenta, com uma mulher que fica ali disputando com você o tempo inteiro, com uma mulher que ela fica ali, sabe, sendo hostil com você o tempo inteiro. Ele fala aqui também que a mulher é melhor morar no canto do eirado. O que é canto do eirado? É no fundo do quintal. No fundo do quintal, do que com uma mulher rixosa na mesma casa. Ou seja, é preferível estar do lado de fora da casa do que do lado de dentro. Agora, esse último aqui, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Quando você for dormir hoje, liga, se tiver uma pia perto de você, deixa cair lá pra você ver a gotinha. Deixa cair a gotinha pra ver se você vai conseguir dormir. Sabe quando você não desliga o chuveiro, que fica lá, tim, tim, tim? Deixa isso pra você ver. Aqui fala que você morar numa casa com uma mulher dessa, é igualzinho você ficar escutando uma gota dessa o tempo inteiro. É bravo, né, gente? Pois é, diante disso, primeira coisa que eu quero falar pra vocês. A mulher rixosa, ela não ajunta com o marido, ela espalha. Ela não ajunta com o marido, ela espalha. Ela espalha. Sabe aquela mulher que inflama, que cutuca o marido quando ele erra? E o pior, faz isso na frente dos outros? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. E ela se esquece que quando ela faz isso, ela está indo de contra ele. Mas ela não está indo de contra ele, ela está indo contra ela mesma. Por quê? Porque não existe mais duas carnes. Existe só uma carne. Só uma carne. Amadas, quando você for cutucar seu marido, quando você for, sabe, falar assim, tá vendo? Lembre-se o seguinte, você foi chamada para edificar a vida dele, mas você também pode destruir a vida dele. Quando você for, sabe, aqui em Mateus 12, 25, Jesus fala o seguinte, que toda cidade ou toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, você não foi chamada para expor seu marido, mas você foi chamada para escondê-lo, você foi chamada para protegê-lo. Para protegê-lo. Quando eu casei, nos primeiros anos, quando eu casei, a minha sogra e a minha cunhada, elas não acreditavam naquilo que Deus estava fazendo na vida do meu marido. E elas sempre falavam muito, sabe? Não, fulano é isso, falava muito mal dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sempre defendi. Eu sempre defendi. Porque a tola, ela vai na onda da sogra, ela vai na onda da cunhada e se ajunta para falar mal do próprio marido. E quando você faz isso, você deixou de ser guiada pelo Espírito Santo e você está sendo guiada por Satanás. Por quê? Porque você não está se ajuntando com o seu marido. Você está espalhando. E uma casa dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. Não subsistirá. Vou falar de novo. Você não foi chamada para expor seu marido para ninguém. Para ninguém, principalmente na frente dos outros. Você foi chamada para escondê-lo, para protegê-lo. Provérbios 17, 9 diz assim, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ah, querida, não exponha aquilo que lhe foi confiado para que você exaltasse. Você foi chamada para fazer o seu marido um rei. A Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela é a coroa do marido. A coroa do marido. Eu acho que é Provérbios 24, se eu não me engano. Você foi chamada para ser a coroa do seu marido. Agora você já parou para pensar? Você expor aquilo que lhe foi confiado para que você exaltasse. Provérbios 31, 23 diz assim, seu marido é estimado entre os juízes, quando ele se assenta com os anciãos da terra. Hoje não tem nada mais feio, sabe? Tipo assim, todo mundo erra, ok? Mas quando a gente tá numa mesa, assim, muita gente, aí o marido fala alguma coisa que a mulher não tá de conta. E a mulher fica assim, eu te falei, nossa, você conversa demais. E, gente, isso é horrível, não faça isso. Por favor, não exponha o seu marido, não exponha. Ali naquele momento, você não é boca de Deus, você é boca de Satanás. Todas
das vezes que você expõe o seu marido, você não é boca de Deus. Você está sendo usado como boca de Satanás. Boca de Satanás. Porque você não foi chamada para desonrar, você foi chamada para honrar o seu marido. Então, primeiro, ela não ajunta com ele, mas ela espalha. Segundo, tudo que você desejar para o seu marido, você vai receber. Não tem jeito. Mateus 19:6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Uma só carne. Tem aquele ditadozinho, né, gente? Antes de você casar, abra seus olhos. Mas depois que você casa, você vai ter que fechar eles para sempre, filhinho. É bem assim, antes de casar, você abre eles. Agora, depois que você casa, você fecha ele para sempre, você esquece. Esquece, por quê? Porque já não são dois, é uma só carne. Eu vou te falar algo que muitas vezes as mulheres usam. Elas acham que estão usando a palavra, mas elas estão sendo usadas como boca de Satanás. Porque Satanás, ele usa a palavra. Ele conhece a palavra mais que eu e você. Aqui em 1 Pedro 3,7, tem muita mulher que ela afronta o marido com essa palavra. Marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Mateus 19:6. Agora eu estou lendo 1 Pedro 3,7. Marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompa as vossas orações. Aqui é muito fácil, né? A mulher virar e falar assim, tá vendo? Meu marido, as orações dele não são ouvidas. Por quê? É fácil você olhar assim, né? Agora, existe um outro lado. Você é levantada, sabe para quê? Para ensinar o seu marido a viver a vida comum do lar com discernimento. Você foi levantada para ensinar o seu marido a te considerar como parte mais frágil. Você foi levantada para ensinar o seu marido a te tratar com dignidade. Você foi ensinada ao seu marido a mostrar para ele que existe uma graça sobre sua vida para edificar a sua casa. Você foi levantada para ajudar o seu marido para que as orações dele não sejam interrompidas. Sim, porque quando as orações do seu marido são interrompidas, a maior prejudicada é você e seus filhos. A partir de hoje eu quero te dar um conselho. Ajude o seu marido a viver 1 Pedro 3,7 e para de apontar aquilo que ele não tem conseguido fazer. Mude a maneira de você ver esse versículo. Olhe você aqui como uma parte fundamental. Nós fomos chamadas para levantar sacerdotes e não para abatê-los. Nós fomos chamadas para levantar sacerdotes e não para abatê-los. E por último, porque agora o Instagram meu só dá 1 hora, né, gente? Ainda vou chegar lá de novo. Por último, você não foi chamada para governar. Você foi chamada para edificar. Você não foi chamada para governar sua casa. Você foi chamada para edificar. E para edificar, você vai precisar de alguém para te governar. Não adianta você querer edificar sem alguém que te governa. Não adianta. Vocês já viram uma grande construção? Uma grande construção, ela é levantada pelos auxiliares de pedreiro. Pelos auxiliares de pedreiro. São eles que fazem a maioria das coisas. Porém, eles não funcionam sem um mestre de obras. Eles fazem os trabalhos aleatórios, eles fazem as coisas erradas, eles não respeitam o tempo um do outro porque eles só querem fazer. O mestre de obras é necessário em toda obra. Não existe uma obra. A obra que só tem servente de pedreiro, ela é mal feita. No final, sempre acaba dando bizil. Da mesmo jeito, eu e vocês. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele não vai mandar você fazer algo que não está alinhado com a palavra de Deus. Não. Ah, mas eu tinha que fazer aquilo ali porque ele não faz. A Bíblia fala que ele é fiel, ele não pode negar a ele mesmo. Então, Jesus, ele tem ordem divina para agir. E essa ordem divina de agir, ela precisa que a gente sofra o dano para que as coisas entrem no lugar. A ordem divina é algo que eu busco muitos anos na minha vida, muitos anos na minha casa. Muitos anos eu busco essa ordem divina na minha vida, na minha casa. E eu aprendi isso em Êxodo
39 e 40, que ali fala 19 vezes que Moisés fez tudo conforme o Senhor havia mandado. E por causa que ele fez tudo conforme o Senhor havia mandado, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você quer que a glória de Deus encha a sua casa? Você quer que a glória de Deus encha a sua vida? Se submeta à palavra de Deus. Seja uma mulher controlada pelo Espírito Santo. E o mais lindo, sabe? O mais lindo é que quando você vira essa chave no seu coração, ainda que você não venceu um monte de coisa, mas você quer vencer, aquilo ali já começa a vir tudo para o seu lado. Deus já começa a derramar bênçãos sobre a sua vida. Porque eu aprendi que as bênçãos de Deus, ela não vêm quando tudo muda com as nossas mãos, através das nossas ações. As bênçãos de Deus vêm quando o nosso coração é mudado. Quando o nosso coração tem aquela disponibilidade de fazer o certo. Deus, ele é lindo, 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 lindo. E eu quero terminar aqui com 1 Pedro 3, dos versículos 1 a 6, que diz assim, olha para vocês verem. 1 Pedro 3, dos versículos 1 a 7, ele fala sobre marido e mulher. Mas é tão... Veja bem, pega aí na sua Bíblia e marca assim, ó, 1 Pedro 3, de 1 a 7. Vocês já viram que só um versículo é para o marido? E os outros 6 é direcionado à mulher? Êxodo 39 e 40, que eu falei agora há pouco. 6 versículos é para a mulher e um é para o marido. Aí fala aqui, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ainda não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, uma das coisas que a gente sabe que acontece muito na palavra é que Deus endurece o coração. Deus endureceu o coração de Faraó para quê? Para mostrar para aquele povo o poder dele. Muitas vezes Deus, ele endurece o coração dos nossos maridos para nos tratar e para mostrar para a gente que nós estamos sendo guiadas pela pessoa errada, sabe? Muitas vezes Deus, ele endurece o próprio coração para nós, para nos mostrar que nós estamos sendo rixosas para com ele. Então, minha oração nessa manhã, sabe? É que essa palavra possa mesmo assim vir de encontro ao nosso coração, de encontro à nossa vida. Que a gente possa mesmo, em nome de Jesus Cristo, não ser, sabe, essa mulher que, em primeiro lugar, não somos rixosas para com Deus, mas se submete, crê naquilo que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Porque a consequência de nós não sermos rixosas para com Deus vai nos levar, vai nos ensinar a não sermos rixosas dentro das nossas casas, com os nossos próprios maridos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigada, Jesus. Obrigado por essa manhã tão preciosa, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração essa semana. Ai, Deus. Nossa, Pai, obrigada mesmo porque nós estamos aqui, Pai, porque nós estamos sendo dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Não existe nenhuma mulher que está aqui, Deus, que foi guiada até aqui, guiada por Satanás. Não, Deus, nenhuma. Todas nós estamos aqui guiadas pelo Teu Espírito Santo. Todas nós, Pai. E nós queremos mesmo nessa manhã, Pai, nos rendermos ao Senhor.
Nós queremos mesmo essa manhã te pedir, Deus, perdão, Pai, porque quantas e quantas vezes, Pai, o Senhor tem, sabe, estado triste conosco. Quantas e quantas vezes, Pai, nós temos muito assim entristecido o teu coração. Nós temos apagado mesmo o espírito dentro de nós, porque nós somos mulheres rixosas com o Senhor, mulheres que murmuram, mulheres que reclamam, sabe? Mulheres que muitas vezes assim expõem mesmo, sabe? Quem o Senhor é e não glorifica o Senhor. Porque quando nós não glorificamos o Senhor, Pai, nós estamos expondo o Senhor. Falando que o Senhor não cuida bem de nós, falando, não, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos livra desse mal. Nós queremos que o Teu Espírito Santo tenha alegria de habitar em nós. Nós queremos que o Teu Espírito Santo, ele seja, sabe, totalmente favorecido para nos guiar todo o tempo dentro de nós. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Senhor, eu também quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos essa mulher, Pai, mansa, essa mulher submissa dentro da nossa casa. Ah, Senhor Deus, nós não queremos ser mulheres que, em vez de ajuntar, espalha, porque uma casa dividida, Pai, ela não prevalece. Nós não queremos, Deus, ser essas mulheres, Pai, que, sabe, em vez de esconder, expõe, Deus, os nossos maridos, Pai. Não, Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai, porque nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que nós fazemos para o nosso marido, nós estamos fazendo para nós mesmas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E nós não queremos, Deus, assumir uma posição que nós não fomos chamadas para assumir. Não, Deus, nós não fomos chamadas para governar nada, Pai. Nós somos chamadas, Deus, para edificar, Pai. Para edificar, Deus. O que nós temos que governar, Deus, é a nossa língua, é a nossa mente, é o nosso coração, porque o domínio é próprio, Pai. Por isso, tenha misericórdia, Deus, de nós. Tenha misericórdia de nós, que essa palavra se faça real, que essa palavra se faça presente na nossa vida, no nosso coração, na nossa vida com o Senhor, mas também dentro da nossa casa. Senhor, nós queremos ser melhores, nós queremos ser diferentes, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Continue nos alimentando nessa manhã e fazendo diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Meninas, Deus abençoe. Mais tarde eu vou estar colocando essa palavra no YouTube. Se você quiser ir lá, compartilhar essa palavra com outras pessoas, se você quiser marcar pessoas aqui na legenda, eu creio que essa é uma palavra que destrava vidas, que cura. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aprender a ensinar, porque o ensino é fonte de vida. Em nome de Jesus, amém? Beijo para vocês, Deus abençoe e até na próxima quarta-feira, se Deus quiser.